Olá, eu sou Ângela e junto com os meus colegas Cíntia, Gleidilene e Matheus, vamos apresentar o trabalho da disciplina Processos Psicológicos 2, ministrada pelo professor André Marques. Para a discussão, nós tivemos como texto base o artigo Abordagens do Processo de Ensino e Aprendizagem do autor Roberto Vatan dos Santos. O processo de ensino e aprendizagem tem sido estudado segundo diferentes enfoques. Assim, nesse estudo, foi feita uma análise comparativa, tanto dos pressupostos comuns como dos diferentes, pertinentes às várias abordagens teóricas que procuram explicar essa forma, esse processo de ensino e aprendizagem. As abordagens que serão discutidas são a tradicional, a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a sociocultural. Essas procuram compreender o fenômeno educativo em diferentes enfoques. Tais reflexões auxiliam no entendimento do papel da didática para a formação do educador e sua importância nas atividades de ensinar e aprender. O estudo analisa e compara as referências teóricas do processo de ensino e aprendizagem em 4 aspectos relevantes. Os aspectos relevantes considerados são escola, aluno, professor e processo de ensino e aprendizagem. Entende-se por abordagem tradicional a prática educativa caracterizada pela transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo do tempo. Nessa perspectiva da abordagem tradicional, cabe essencialmente ao professor, em situação de sala de aula, agir independentemente dos interesses dos alunos em relação aos conteúdos e das disciplinas. Esse tipo de ensino é aquele em que o professor é tido como detentor do conhecimento e que apenas transmite os conteúdos e que o aluno é visto como um depositário, apenas absorve tudo aquilo, sem o processo reflexivo. Como nós podemos observar, Mizukami, ele diz que a missão do professor sobre essa ótica é considerada catequética e unificadora da escola. O aluno é visto como depositário de conhecimento, como nós já discutimos. Bordenave complementa e denomina a prática de pedagogia da transmissão. Essa é uma das abordagens mais conhecidas, a abordagem tradicional. E ela forma alunos passivos e não alunos ativos nesse processo de ensino e aprendizagem. Já Libânio, ele identifica essa abordagem como libertadora, em sua versão conservadora. O autor enfatiza que o papel da escola é de formar intelectual e moral os alunos, para que estes possam assumir o seu papel na sociedade. E os conteúdos, procedimentos didáticos e até mesmo a relação professor-aluno não tem nenhuma associação com o cotidiano social, muito menos com a realidade em que eles vivem. Por isso, ele defende a ideia de que esse tipo de abordagem seria libertadora. Para um aprofundamento nessa abordagem tradicional, e seus principais representantes, é importante consultar outros estudos. Dando continuidade à nossa discussão, vamos agora entender um pouco mais acerca da abordagem comportamentalista. A abordagem comportamentalista caracteriza-se pela ênfase no objetivo, no conhecimento, utilizando, porém, de uma engenharia comportamental e social sofisticada para moldar os comportamentos sociais. O homem é considerado como produtor do meio, consequentemente, pode-se manipulá-lo por meio de transmissão dos conhecimentos decididos pela sociedade ou por dirigentes.
Essa abordagem tem como principais teóricos Bordenave, Libânio, Saviani e Skinner. Bordenave, 1984, denominava essa abordagem como pedagogia da moldagem do comportamento. Ele fala que o fator é o efeito ou resultado obtido pela educação e que diz respeito sobre as mudanças de conduta adquiridas por parte do indivíduo. Libânio, 1982, identifica essa abordagem como parte da pedagogia liberal em sua versão renovada progressista, dando atenção ao movimento da tecnologia educacional. Bom, essa tecnologia foi se introduzindo nos sistemas públicos de ensino a partir da tradição progressista que privilegia o ensino sob o ângulo dos aspectos metodológicos, em contraposição à ênfase nos conteúdos das matérias. Mas quais recursos fornecidos pela tecnologia são esses que foram incorporados à prática escolar? Foram instrução programada, planejamento sistemático, operacionalização dos objetivos comportamentais, análise comportamental e sequência institucional. Saviani, 1984. Segundo sua classificação, essa abordagem é identificada como pedagogia tecnicista. O elemento principal passa a ser a organização dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária. É um processo que define o que professores e alunos devem fazer, e assim também quando e como farão. Para a realização dessa moldagem do comportamento, o ensino deve utilizar-se de reforços e recompensas para que, por meio de treinamento, possa atingir objetivos pré-estabelecidos. Skinner, 1972, é o principal representante da análise funcional do comportamento humano. Ele não se preocupava em justificar por que o aluno aprende, mas sim fornecer uma tecnologia que seja capaz de explicar como fazer o estudante estudar e que seja eficiente na produção de mudanças comportamentais. A abordagem humanista. Nessa abordagem, o enfoque é no sujeito. No entanto, sob alguns pontos de vista, esse enfoque também tem característica interacionista de sujeito e objeto. Os principais teóricos dessa abordagem são Mizukami, Bordenave, Libânio e Saviani. Mizukami, 1986. O referencial teórico desta corrente tem origem no trabalho de Rogers, 1972, que não foi especificadamente elaborado para educação, e sim para tratamento terapêutico. O enfoque rogeriano enfatiza as relações interpessoais, objetivando o crescimento do indivíduo em seus processos internos de construção e organização pessoal da realidade. Nesse contexto, o professor deve ser um facilitador da aprendizagem, ou seja, deve fornecer condições para que os alunos aprendam, podendo ser treinado para tomar atitudes favoráveis condizentes com essa função. Bordenave, 1984, denomina como pedagogia da problematização. Como exemplo disso, faz a seguinte afirmação: o docente facilita a identificação de problemas pelo grupo, sua análise e teorização, bem como a busca de soluções alternativas, incentivam a aprendizagem e solidariedade com o grupo com o qual se trabalha. Sua percepção do professor não é autoritária, pois o papel do professor não é de autoritaria, mas de facilitador de uma aprendizagem em que ele também é aprendiz. Libânio, 1982, identifica essa abordagem à pedagogia liberal, em sua versão renovada, não diretiva. Discorrendo sobre isso, diz que, em termos pedagógicos, a escola renovada propõe a autoeducação, o aluno como sujeito do conhecimento, de onde se extrai a ideia do processo educativo como desenvolvimento da natureza infantil. A ênfase na aquisição de processos de conhecimentos em oposições aos conteúdos. Saviani, 1984, chama de pedagogia nova, considerada o marco inicial para o surgimento das tendências não diretivas e anti-autoritarias.
Ele nos ensina que o professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre estes e o professor. Dando continuidade aos tipos de abordagens do processo de ensino-aprendizagem, nós temos a abordagem cognitivista. Nessa abordagem, nós encontraremos o caráter interacionista entre o sujeito e o objeto. E o aprendizado é decorrente da assimilação do conhecimento pelo sujeito e também da modificação de estruturas mentais já existentes. Assim, pela assimilação, o indivíduo explora o ambiente, toma por ele, transformando e incorporando a si. É importante destacar também que nessa abordagem, dentre outros aspectos, estudar cientificamente a aprendizagem como sendo mais do que um produto do ambiente, das pessoas ou fatores que são externos ao aluno. Em relação às características gerais dessa abordagem, temos os principais pesquisadores, que foram Jean Piaget, biólogo e filósofo suíço, e o americano Jerome Bruner. Essa abordagem ela está pautada no construtivismo interacionista, que diz que o ensino deve visar ao desenvolvimento da inteligência por meio do construtivismo interacionista, que, em essência, parte do princípio segundo o qual é assimilado e é uma estrutura mental anterior, criando uma nova estrutura em seguida. Nesse sentido, a concepção piagetiana implica a interdependência do homem em relação ao meio em que vive, à sociedade, sua cultura, seus valores e seus objetos. Em relação a essa abordagem também, o pensamento é a base da aprendizagem, que se constitui de um conjunto de mecanismos que o indivíduo movimenta para se adaptar ao meio ambiente. O conhecimento é adquirido por meio de uma construção dinâmica e contínua. O sujeito, no caso o aluno, ele é protagonista de um processo de transformação da realidade, ou seja, o próprio processo de transformação do aluno enquanto agente transformador da sua realidade e desenvolve um sentido de responsabilidade social e uma atitude de entusiasmo construtivista. Torna-se importante também enfocar que o termo cognitivista se refere a psicólogos que investigam os denominados processos centrais do indivíduo, que são dificilmente observáveis, tais como organização do conhecimento, processamento de informações, estilos de pensamentos ou estilos cognitivos, comportamentos relativos à tomada de decisões. Assim, consideram-se aqui formas pelas quais as pessoas lidam com os estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais. Embora se note preocupação com relações sociais, a ênfase é dada na capacidade do aluno de interagir informações e processá-las. De forma geral, a escola, nessa abordagem, deve dar condições para que o aluno aprenda por si próprio. Ou seja, cabe à escola possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas possibilidades de ação motora, verbal e mental, de forma que possa posteriormente intervir no processo sociocultural e inovar a sociedade. Deve ser algo que possibilite o aluno ter um interesse intrínseco à sua própria ação. Assim, o aluno nessa abordagem, ele não é passivo, ele é essencialmente ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ele é um sujeito agente transformador da sua realidade. O professor, por sua vez, é orientador, problematizador, que estabelece condições de reciprocidade e cooperação. E o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio da troca do organismo com o meio, por meio de ações do indivíduo. Outro tipo de abordagem do processo de ensino-aprendizagem é a abordagem sociocultural.
Essa abordagem ela tem origem no trabalho de Paulo Freire e no movimento de cultura popular, com ênfase principalmente na alfabetização de adultos. Nós podemos caracterizá-la como uma abordagem interacionista entre o sujeito e o objeto do conhecimento, embora com enfoque no sujeito como colaborador e criador do conhecimento. Então, uma das obras referentes a esse tipo de abordagem, que enfatiza aspectos sociopolíticos e culturais mais significativos no contexto brasileiro, e igualmente uma das mais difundidas é a de Paulo Freire, com a sua preocupação com a cultura popular. Contudo, além dessa abordagem sociocultural, enfatizar aspectos sociopolítico-culturais, né, que foi difundido por Paulo Freire com essa sua preocupação com a cultura popular, Bordenave, ele considera essa abordagem como uma pedagogia da problematização ou educação libertadora. O aluno desenvolve sua consciência crítica e o seu sentido de responsabilidade democrática baseado na participação. Assim, podemos considerar de forma geral, através desse esquema, que a abordagem sociocultural está centrada na criação de sujeitos críticos através do conhecimento formal e informal, interagindo com o objeto de conhecimento. Ou seja, o fenômeno educativo nessa abordagem ela não se restringe apenas à educação formal através da escola, mas é um processo amplo de ensino e aprendizagem inserido na sociedade. A educação aqui ela é vista como um ato político, provocando e criando condições para que se desenvolva atitudes de reflexões críticas, que está comprometida com a sociedade e sua cultura. Então, deve levar em consideração a consciência crítica de sua realidade para transformar e melhorar. Dessa forma, o aspecto formal da educação faz parte de um processo sociocultural, que não deve ser visto de forma isolada e nem tem pouco priorizada. Para finalizar essa abordagem, podemos dizer que a escola deve estar organizada e funcionando bem para que a educação ocorra em seus diversos aspectos. O aluno, por sua vez, determina e é determinado pelo social, político, econômico e sua história. A relação professor-aluno deve ser horizontal, porque ambos se posicionam. E o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio do diálogo, despertando a consciência crítica para que ocorra a transformação da realidade vivida. Diante dos conteúdos abordados, observa-se que os autores referenciados tiveram diferentes enfoques nos seus estudos, produzindo classificações diferentes quanto ao processo pedagógico da aprendizagem, como vemos neste quadro. Porém, na análise comparativa das abordagens pedagógicas apresentadas, percebe-se que elas não são referenciais totalmente fechados, sem pontos de interligação. Nesse contexto, adotando o referencial teórico de Mizukami, 1986, para comparação das diferentes classificações e considerando os objetivos de estudo e complexidade do tema, observou-se proximidades entre as abordagens tradicional e comportamentalista e entre as abordagens humanista, cognitivista e sociocultural, quanto aos principais elementos teóricos nos aspectos escola, aluno, professor e processo ensino-aprendizagem. Nas abordagens tradicional e comportamentalista, a escola se apresenta como modelo conservador de transmissão de conhecimento, através de execução de tarefas previamente planejadas. Já nas abordagens humanista, cognitivista e sociocultural, a escola se apresenta como um modelo democrático, que oferece condições para o desenvolvimento e autonomia dos alunos nos múltiplos aspectos da educação. Nas abordagens tradicional e comportamentalista, o aluno deve assimilar conteúdos transmitidos e lidar cientificamente com os problemas da realidade. Já nas abordagens humanistas, cognitivista e sociocultural, esse aluno é um ser participativo, consciente de sua responsabilidade no processo de aprendizagem
e em todos os contextos, de forma a produzir mudanças ao seu redor. Nas abordagens tradicional e comportamentalista, o professor é aquele que aplica os meios para garantir o ensino. Ele é transmissor de conteúdos. Já nas abordagens humanista, cognitivista e sociocultural, o professor direciona o processo de ensino e aprendizagem. Ele é o facilitador, que oferece condições para que ambos, aluno e professor, sejam sujeitos no ato do conhecimento, de forma moral e racional. No aspecto ensino e aprendizagem, as abordagens tradicional e comportamentalista apresentam característica tecnicista, com ferramentas específicas e propiciam a aquisição do conhecimento de forma condicionada. Já as abordagens humanista, cognitivista e sociocultural possuem característica dinâmica, onde os objetivos educacionais concentram-se na obtenção do desenvolvimento psicológico e da inteligência dos indivíduos, conforme seus interesses dentro do contexto social em que se encontram. Diante do exposto, concluiu-se que a escola é um espaço de trocas onde acontece o desenvolvimento social do indivíduo e dos educadores mutuamente. Observou-se que o processo de ensino-aprendizagem tem influências socioculturais, onde crenças e valores dominantes são agregadas, dependendo da época em que é desenvolvido esse processo. Também observa-se que a formação educativa do professor influencia na sua prática e, por isso, ele incorpora geralmente mais de uma abordagem pedagógica no ensino. Já os alunos, eles assumem papéis mistos, dependendo da abordagem utilizada, podendo ser ativos ou passivos no seu processo educativo. Mas, sendo este um tema complexo, que apresenta divergentes referenciais teóricos, se faz necessária a continuidade das pesquisas e investigações empíricas para melhor esclarecimento. E assim concluímos a nossa apresentação com o pensamento de Paulo Freire, que diz: a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmos. Obrigada pela atenção de todos.